Não ouvimos muitos sermões sobre o céu atualmente. Isso pode parecer estranho, já que a alegria de todo cristão é refletir sobre estar com o Senhor por toda a eternidade. A promessa do céu está no núcleo maior do evangelho que pregamos. Mas há uma razão pela qual não ouvimos muito sobre esse assunto jubiloso. O fato é que a Bíblia não diz muito sobre como o céu é. Jesus nunca se assentou com os discípulos e explicou a glória e a majestade dos céus. Ele realmente disse ao ladrão sobre a cruz: "Hoje estarás comigo no paraíso", mas não disse como seria. O apóstolo Paulo se refere aos céus quando fala de ter sido levado ao paraíso. Ele diz que viu e ouviu coisas que abalaram tanto a sua mente, que ele não tinha linguagem para as descrever. A ideia que se tem da descrição de Paulo é de que, mesmo se ele pudesse explicar o que viu, as nossas mentes humanas não conseguiriam compreender. Seja o que for, que Paulo tenha testemunhado no céu, isso o impactou de tal maneira que, para o resto da vida, ele quis ardentemente estar lá. Paulo era grato por sua vida, por seu chamado, seu ministério. Creio que ele amava o povo de Deus com paixão. Mas, ao longo dos seus anos de ministério, o contínuo desejo de Paulo era ir para o lar celestial e estar com o Senhor. O seu coração simplesmente ansiava estar lá. Então, onde é o céu? Não sabemos. Efetivamente sabemos que há um novo céu chegando, assim como uma nova terra. E esse novo planeta não será simplesmente a velha terra refinada pelo fogo, mas algo inteiramente novo. E o seu centro será a capital, a Nova Jerusalém. Efetivamente, também sabemos que o trono de Deus está no céu. Igualmente, Jesus está lá, como estão os anjos do Senhor, em multidões incontáveis. Ainda mais, Paulo diz que uma vez estando lá, contemplaremos Jesus face a face. E 1 Coríntios 13, 12. Em resumo, teremos acesso pessoal imediato ao Senhor por toda a eternidade. Amado, se isso apenas fosse todo o céu, seria o suficiente para mim? Evidentemente, aprenderemos coisas que simplesmente não podem ser contidas pela mente humana aqui na Terra. Teremos acesso à mente do próprio Cristo, que é ilimitada. E eu creio que ele vai nos ensinar a respeito todas as coisas eternas. As Escrituras sugerem que o céu não será só para relaxar e não fazer nada, além de ter igreja. A Bíblia diz que no céu os santos governarão com o Senhor como reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Apocalipse 5 e 10. Agiremos como seus servos lá, os santos o servirão. 22, 3. Isso me diz que receberemos estimulantes e abençoadas missões nesse novo mundo que virá. As Escrituras falam repetidas vezes do papel que os anjos têm desempenhado por toda a história, ministrando até a Jesus. Seja qual for o nosso excitante trabalho, podemos saber que continuará pela eternidade, porque os mundos de Deus não têm fim. Considere por um momento o infinito aparente que vemos no espaço. Considera-se que o nosso próprio sistema solar deva ter ao menos cerca de 10 bilhões de quilômetros de diâmetro e é apenas um ponto no universo. Descobertas científicas mostram que há sistema após sistema, após sistema, aparentemente sem fim. Isso é tão tremendo para a mente, assim como o nosso sistema solar corre através do espaço, girando em torno do Sol. Inúmeros outros sistemas estão se movendo um sobre o outro igualmente. E está tudo tendo lugar segundo a divina ordem de Deus. Por essa razão, creio que no céu iremos receber tarefas que são agora incompreensíveis às nossas mentes humanas. Quando Paulo se refere à sua experiência no paraíso, ele fala de ter estado no terceiro céu. Os estudiosos no tempo de Paulo ensinavam que havia 3 camadas de céus. Primeiro, a atmosfera física na qual habitamos, a seguir, o segundo céu, onde as estrelas estão, e, finalmente, o terceiro céu, onde Deus e o paraíso estão. Tudo o que eu posso dizer sobre esse assunto com segurança é que Jesus ascendeu ao céu acima de todos os céus. E nos disse que está lá agora preparando um lugar para o seu povo. Também disse:
Voltarei outra vez e lhes levarei para lá. Onde eu morar, vocês morarão. Em resumo, amado, não dá para eu dizer como o céu é. E não sei muito sobre o que está acontecendo lá. Não tenho nova revelação a oferecer. Não tenho uma versão como a de Paulo. Mas dá para dizer como o céu não é, e o que não está lá, pois isso é o que as Escrituras oferecem. E como você verá, o que isso revela nos dá motivos para nos alegrarmos. Começamos com a visão do apóstolo João em Apocalipse 21. João conta que não encontraremos as seguintes coisas no céu. Não existirão mais mares. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já. E não existe. Apocalipse 21, 1. Ele está declarando que não haverão mais ameaças vindas dos grandes blocos de água. Não haverá mais ciclones, furacões ou tsunamis assassinos. Na verdade, a única água que é mencionada quanto a essa nova terra será um rio de júbilo que corre através das ruas da Nova Jerusalém. João fala o seguinte dele: Me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. 22, 1. Rios. Não haverá lenços no céu. Não teremos nenhuma necessidade dessas coisas, pois os textos das Escrituras implicam em que nem precisaremos de glândulas lacrimais. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. 21, 4. Segundo João, as lágrimas simplesmente não existirão no céu. Igualmente, não haverá mais funerárias, caixões de defuntos ou cemitérios. Por quê? Porque a morte já não existirá, já não haverá luto nem pranto. 21, 4. Pense nisso. Não ficaremos mais ao lado dos caixões, chorando a perda dos queridos. Não haverá mais choro ou luto, porque no céu nunca iremos morrer. Uma vez tendo sido ressuscitados do sepulcro terreno pelo poder da ressurreição de Cristo, nunca poderemos morrer outra vez. Não haverá mais farmácias, hospitais, médicos, enfermeiras, ambulâncias, analgésicos ou receitas. João diz: já não haverá dor. 21, 4. Sou lembrado de uma mãe e de sua filha deficiente que visitaram a nossa igreja. O filho dessa senhora havia cometido suicídio após 7 anos, suportando uma dor excruciante que médico algum conseguia diagnosticar. Durante esse tempo, ele tinha de tomar narcóticos fortes, pois só assim conseguia suportar mais um dia. A origem dessa dor nunca foi encontrada. Agora, a filha está mostrando os mesmos sintomas. Trata-se de uma bailarina talentosa e estudante brilhante, que ganhou prêmios e bolsas de estudo. Mas a situação dela se deteriorou tanto que agora enfrenta dor torturante e contínua. Como o irmão, essa jovem vive com um grau tão elevado de dor que, numa escala de 0 a 10, sua dor chega a 14, segundo os médicos. Foi dito que os narcóticos dos quais ela precisaria para a dor seriam tão fortes que a matariam em poucos meses. Nunca me esquecerei dos últimos dias na Tinunit. Terrade, nossa preciosa netinha, Tiffany, a dor de minha neta devido ao tumor cerebral ficou tão intensa que os seus membros se agitavam violentamente. Ela sofria terríveis convulsões, e eu tinha de ajudar seu pai a segurar os braços e as pernas de Tiffany nessas horas de dor. A dor era simplesmente demais para ela, e na verdade era demais para os seus avós, também. Finalmente, Tiffany disse: essa mãe que o Senhor havia falado ao seu coração, dizendo: quero que você venha para o lar celestial. Comigo não haverá mais dor. O versículo de João tem um significado especial para mim. Já não haverá dor. 21, 4. Como avô de Tiffany, eu descanso no conhecimento de que é aí que a minha netinha está nesse exato momento, com Jesus, onde não há mais dor. Não haverá mais medo, não haverá mais incredulidade, não haverá mais coisas abomináveis, assassinatos, mentiras ou feitiçaria. A Bíblia diz que todos os que praticam tais coisas serão lançados no lago de fogo. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros,
aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Apere 21:8. Os jornais noticiaram há algum tempo que um casal de idosos foi encontrado morto em seu apartamento. Eles ficaram com tanto medo de serem roubados ou atacados que sempre trancavam as portas de casa e vedavam todas as janelas. Estavam tão aterrorizados de medo que faziam isso mesmo durante as terríveis ondas de calor do verão. E acabaram se sufocando. Não haverá mais esse medo no céu. Nem haverá mais qualquer violência ou assassinato. Há pouco, um homem que atacava crianças admitiu ter molestado mais de 200 delas. Graças a Deus, no céu não haverá mais tais abominações. Não haverá mais motivos para se mudar no céu. A minha mulher e eu já nos mudamos de uma casa para outra inúmeras vezes em nossa vida adulta. Sou grato porque, quando chegarmos ao céu, nunca mais teremos de nos mudar. Como eu sei disso? Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. João 14:1-2. Há pouco li sobre uma senhora cristã que perguntava: se haverá multidões no céu que não podem ser contadas, como? Seria possível Deus fazer habitação para todos? Como poderia haver lugar suficiente para tantos moradores? Vejamos as palavras de Jesus sobre esse assunto. Vou preparar-vos lugar. Tais palavras devem ter um significado para nós. Alguns estudiosos da Bíblia interpretam Jesus aqui como muitas habitações. Isso pode ou não estar correto. Tudo o que eu sei é o seguinte: se Cristo está construindo, podemos ficar seguros de que é algo glorioso. Ao pensarmos no lugar que o nosso Senhor está construindo para nós, não devemos imaginar uma casa de tijolos ou algo assim. Pelo contrário, as moradas dele, no geral, são de uma outra dimensão ou esfera. Como humanos, não conseguimos imaginar um mundo no qual o corpo passe livremente através de substâncias materiais. Jesus fez isso após a ressurreição e diz que, no céu, os nossos corpos de glória serão como o dele. Esse é um domínio que cientista nenhum descobriu, algo enormemente diverso de tudo que possamos compreender. O importante que Jesus traz sobre o céu é: esse é o lar celestial. Vocês vão viver eternamente onde eu vivo. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Joaclumen 14:3. Em termos simples, há um lar na eternidade para cada um de nós. E Jesus diz basicamente: quando esse dia chegar, quando vocês estiverem aqui comigo, eu, pessoalmente, mostrarei o que construí para vocês. Não há inválidos no céu, nem cegos, surdos ou corpos em declínio. A Bíblia diz que teremos novos corpos no céu. Claro, essa é uma doutrina bem conhecida dos cristãos, e Paulo tinha muito a falar sobre ela. Ele escreve: mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Bem Corpo 15:35. Em outras palavras, as pessoas podem se perguntar: que tipo de corpo ressuscitará dos mortos? Paulo responde que o corpo que entra na sepultura não é o corpo que sairá dela. Quando semeias, não semeias o corpo que há de ser. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve. E 1 Coríntios 15:37-38. Em outras palavras, os corpos que habitaremos no céu serão a sua semelhança. Serão celestiais e não terrenos. De acordo com Paulo, o nosso corpo físico é semeado na corrupção, mas ressuscitado na incorrupção. Simplificando, quando o nosso corpo é semeado ou enterrado, ele é um corpo natural, terrestre. Mas quando formos ressuscitados, será como um corpo celestial do céu. O corpo que teremos então será glorificado pelo poder de ressurreição de Cristo.
As Escrituras nunca dizem que Deus vai procurar partes perdidas do corpo, como membros, um por um dos dentes, cada poeira de nosso corpo natural, e dar um jeito de juntá-los. Pelo contrário, Paulo ensina: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A seguir acrescenta: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 15, 50, 52. Os nossos corpos de glória serão a exata semelhança de Cristo. Naquele dia extraordinário, os túmulos se abrirão, e em seu tremendo poder, o Senhor criará corpos novos e eternos. Esses corpos serão a imagem do santo e do justo, e nunca se corromperão. E quando isso acontecer, nós falaremos uma língua, uma nova língua que todos iremos compreender. Na verdade, todas as coisas serão feitas novas. Mais eletrizante para mim é o que acontecerá para as milhões de crianças mortas ou morrendo, de todas as eras. Em um instante, essas preciosidades serão levantadas com novos corpos. Penso nas crianças cujos corpos foram para a cova devido à doença, ou cujas carnes foram trucidadas em genocídios, cujos corpos foram estilhaçados por bombas. Também penso em homens e mulheres cujos corpos foram desfeitos e destruídos pela doença. Penso também nos corpos que foram enterrados em caixões vedados. Penso nos mártires de todas as épocas, nos que morreram por meio da tortura, foram mutilados, cerrados ao meio, decapitados, queimados em fogueiras. Todos estes sairão dos túmulos com novos corpos, para nunca mais verem a corrupção ou a dor. A minha mente tem dificuldades em registrar essas coisas, contudo, o meu coração se alegra com elas. Não haverá relógios no céu, pois, tempo não existirá mais. João escreve que um anjo apareceu diante dele de pé sobre o mar e a terra. E o anjo então levanta a mão para o céu e, segundo João, jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Apocalipse 10, 6. Este é um dos conceitos mais difíceis para eu pôr em minha mente. Chegará um momento quando o próprio tempo será deixado de lado. Imagine isso. Nada de anos, nada de meses ou semanas, nada de mais dias, horas, minutos ou mesmo segundos. Não. Haverá nada para marcar o tempo, nem a noite, nem a luz do dia, pois Cristo será a luz no paraíso. Um pastor puritano tentou descrever à sua igreja a ausência de limite da eternidade. Disse para que eles não tentassem entender que a eternidade sempre foi e sempre será, sem começo ou fim. Deu-lhes essa ilustração. Visualize a Terra como uma bola de areia, quase 50.000 quilômetros de circunferência. A cada 1.000 anos, um passarinho voa sobre ela e retira um grão de areia. Quando ele remover o último grão, então a eternidade, e acabou de se iniciar. Em outras palavras, na grande trama da eternidade, o tempo está nesse momento fazendo apenas uma breve aparição. Dia virá em que o tempo terá totalmente servido ao seu propósito e será abolido. É tudo surpreendente demais para eu avaliar. Paulo resume isso com: uma admoestação a todo o povo de Deus. Paulo exulta. Graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Muitos cristãos citam esse versículo diariamente, aplicando-o às suas lutas e tribulações. Mas o contexto no qual Paulo o diz sugere um significado mais profundo. Só 2 versos antes, Paulo declara: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 15, 54, 55. Paulo estava falando eloquentemente sobre o seu ardente desejo pelos céus. Ele escreve: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus.
E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. 2 Coríntios 5, 1-2. O apóstolo então acrescenta: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. 5:8. De acordo com Paulo, o céu, o estar na presença do Senhor por toda a eternidade, é uma coisa que devemos desejar de todo o nosso coração. Ao ponderar sobre estas coisas que as Escrituras dizem que o céu não será, um quadro glorioso começa a se formar primeiro. Imagino a descrição que Jesus fez de um gigantesco encontro, quando os anjos reunirão os seus escolhidos, dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24:31. Quando todas estas multidões estiverem reunidas, visualizo uma grande marcha da vitória acontecendo nos céus. Quase todo mundo conhece a música When the Saints Go Marching In, quando os santos entrarem marchando. Tente imaginar essa música sendo tocada literalmente no céu, com milhões de crianças glorificadas cantando hosanas ao Senhor, do jeito que as crianças cantaram uma vez no templo. Que som de vitória e de louvor será! Multidões de órfãos gritando: Pai! Dá para eu ver direitinho o brilho da felicidade no rosto de Jesus? Pois dos tais é o reino dos céus, declarou. Então vêm todos os mártires. Esses, que já clamaram por justiça na terra, agora gritam: Santo, Santo, Santo. Imagino os decapitados tocando suas cabeças e dizendo: Estou inteiro de novo. Os que foram cerrados ao meio buscam as marcas da agonia sobre seus corpos, mas não acham nenhuma. Os que foram queimados agora têm corpos inteiros, sem nenhum traço ou cheiro de fumaça. Todos estes estarão dançando com alegria, gritando: Vitória, vitória em Jesus. Então vem um poderoso bramido, um som nunca ouvido antes. É a Igreja de Jesus Cristo, com multidões de toda a nação e tribo. Esse grupo inclui os que foram viciados ou alcoólatras, que eram cegos ou enfermos, que eram pobres, enviuvados ou forçados a mendigar. Visualizo entre eles a empobrecida viúva que fielmente entregou sua moeda no culto, quando não tinha mais nada. Talvez tudo isso soe distante ou forçado para você, mas o próprio Paulo testifica sobre isso quando o fiel apóstolo foi arrebatado ao céu. Ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir, 2 Coríntios 12:4. Paulo diz que ficou espantado com o que ouviu lá. Creio que estes foram exatamente os sons que ouviu. Ele teve um vislumbre do canto e do louvor a Deus pelos que estarão se rejubilando em sua presença, como em seus corpos já inteiros, suas almas cheias da alegria e paz. Foi um som tão glorioso que Paulo pôde ouvi-lo, mas não conseguia repeti-lo. Amado Santo, torne o céu o seu desejo mais sincero. Jesus está voltando para os que desejem ardentemente estar com ele lá.